Então, agora a gente vai ficar com a Beth Lopes, é professora do Departamento de Artes Cênicas da USP, diretora teatral, e ela vai apresentar uma fala que se chama Danças que Escapam ao Controle, Vestígios, de Marta Soares, e Deslugares, de Helena Bastos e Raul Rachu. Olá, olá. Primeiro eu queria agradecer, né, a esse convite, em estar em companhia de pessoas queridas e poder trocar algumas ideias, né, nesse campo esse campo poético da dança. Eu sou uma pessoa de origem teatral, mas que transita pelas coisas que me atravessam. Muito bem, então eu gostaria de ressaltar a importância. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar uma coisinha que eu acho que é muito importante, pelo fato deste evento tratar da memória de mulheres em um momento político tão intenso quanto o nosso, né? Onde uma das questões que está em jogo é a representatividade política da mulher, já que nós temos uma presidenta e corremos o risco, e é uma conquista, né? Independente das avaliações e análises que possamos fazer dessa gestão, né, do país, é uma conquista de uma representatividade feminina num país do tamanho do nosso, na América Latina, não pode passar desapercebido, né? Então, o fato de vocês terem trabalhado com essa pesquisa e escolhido esse tema, né, me faz lembrar sempre o momento que nós estamos vivendo e como isso se relaciona com o que nós estamos fazendo, né? É aquela relação entre o dizer e fazer que me parece bastante importante de ressaltar aqui. E o fato também de, eu pelo menos acho, eu não sei vocês mulheres, né, que o que está em jogo, entre muitas questões no nosso país, na nossa situação política, é um certo desmantelamento gerado pelo poder masculino. E pelo conservadorismo de elites políticas disfarçadas em justiça e salvação econômica. Então, é uma velha questão, né, que, nesse momento, precisa ser demarcado por esses acontecimentos de profunda significação, em que nós buscamos uma revisão desse sentido de democracia para nós. Eu acho que passa pelo nosso trabalho, pela nossa linguagem, né, e lá essa sujeição, né, aos poderes maiores da política brasileira, né, e lembrar de como corpos femininos ainda estão submetidos, de certa forma, a um patriarcado, né, e a gente precisa, né, de certa forma, descontrolar essa construção, né, por meio do nosso discurso pessoal e artístico em relação à classe dominante. Como diria o Foucault, somos todos resultados dos discursos que nos constroem. A linguagem que usamos para ler o mundo determina, em grande parte, a forma como pensamos e agimos. Pois não existe uma linguagem, não existe uma realidade fora da linguagem e dos signos. Estes são os constitutivos da nossa realidade. Dessa forma, eu escolhi duas bailarinas, performers, coreógrafas. Uma delas é carioca, a Helena Bastos, e a outra eu não sei, mas atua em São Paulo, que é a Marta Soares. As duas atuam em São Paulo, e eu escolhi o projeto das duas porque são projetos que me atravessam, de alguma forma. São experiências que me atravessam. Não sei explicar mais por quê, mas são questões que me atravessam como experiência.
As duas têm programas de trabalho completamente distintos, completamente diferentes, mas as duas vêm da dança, né? As duas têm uma formação bastante profunda e diversificada na dança. E hoje a dança delas se relaciona com as artes visuais, com a performance, com a escultura, com o vídeo e com a instalação. Constituem-se, então, em suas similaridades, como obras em deslocamento, na medida em que o campo da dança, visto como movimento, neste sentido, é deslocado. O que me motiva a falar sobre elas, além desse atravessamento, é a relação que elas estabelecem com o movimento, seja pelo próprio movimento ou pela imobilidade, a falta de movimento, que elas estabelecem de alguma maneira com a memória. Então, para mim, eu venho há muito tempo trabalhando com a questão de memória e ela tem inúmeras direções, né? Então, para mim, o corpo é memória e a memória é corpo. Eu parto dessa premissa e aí a gente pode destacar inúmeras direções para desenvolver pesquisas, investigações e análises sobre a memória. Começo pelo projeto da Vestígios, da Marta Soares, que tem eu logo vou mostrar, meu PowerPoint é pequenininho, mas eu tenho um vídeo para mostrar, que já está aqui posicionado, mas ela diz que o ponto de partida da pesquisa é refletir sobre os aspectos monumental e sagrado de um sambaqui. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, um sambaqui é um sítio arqueológico pré-histórico, localizado, existe em todo o Brasil, mas ela foi buscar este em Laguna, Santa Catarina, onde eu passava minhas férias na minha adolescência. Inclusive em Jaguaruna, que é essa prainha em Santa Catarina, onde ficam os maiores sítios arqueológicos encontrados até hoje. Então, um sambaqui pode ser chamado de um cemitério, resultado de repetidas cerimônias fúnebres que durante mais de 1000 anos acumularam grandes quantidades de restos humanos, fauna e flora como vestígios culturais. Então, o que é um sambaqui? São montanhas, como essa aqui, por exemplo, né? São montanhas de areia que podem alcançar até 6 metros, que, segundo os arqueólogos, são pacientemente construídos de gerações em gerações, durante milhares de anos, com sobreposições de conchas, areia, ossos de peixes, restos de fogueiras e ferramentas e corpos dos mortos da comunidade. Estima-se que, nesses sambaquis, 43.480 pessoas estejam ali sepultadas. Estes castelos de areias, né, são uma espécie de castelos, foram construídos por habitantes que eram exímios conhecedores do mar e foram senhores desse espaço até as chegadas dos índios tupis, por volta de 2000 anos atrás. O que permitiu que os arqueólogos, no século XXI, se debruçassem, ou melhor, escalassem, ou escalem, né, os costumes desse povo, foi exatamente o costume enigmático que eles têm, ou tinham, de construir morros, montanhas, que são esses sambaquis. Pois bem, a Marta Soares, eu lembro até que eu encontrei a Cássia lá, eu lembro muito bem que eu e Cássia assistimos no Liceu de Artes e Ofícios, em São Paulo, em março de 2012. O Liceu de Artes e Ofícios, a Cássia pode me ajudar, se for o caso, se ela lembrar, é um enorme galpão, mas muito grande, imenso, e quando a gente entra ao som do Lívio Trachtenberg,
que é um músico performer contemporâneo, meu amigo, que eu gosto muito, você entra sob o som do Olívio Teutenberg, um som estranho, esquisito, onde estão expostas em enormes telas imagens paradas do movimento do vento sobre as dunas de areia. Memória histórica dos sambaquis. A instalação no meio é essa aqui, que vocês vão poder, que existe abaixo dessas duas grandes telas, é o sambaqui Corpo da Marta Soares, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês para poder continuar falando. Então, quando a gente entra no espaço, nesse galpão enorme, tentem se colocar nesse lugar, né? Ó, a gente encontra isso no espaço. E as pessoas vão andando, não há lugar para sentar, não é um espetáculo. E a gente vê um enorme ventilador soprando nessa uma espécie de recorte do sambaqui, né? E pouco a pouco, não há nada, existe essa música, e pouco a pouco essa montanha, quase que remetendo a uma passagem de tempo, né? Assim como no sambaquis, né? Aquela imagem parada dos vídeos, vai revelando que embaixo tem um corpo, onde está a bailarina, a dançarina. E vai revelando esse corpo, vai revelando uma mão. Essa é a imagem, né, da Marta e do ambiente criado. Aí tem uma projeção, tem uma luz, eventualmente. E as pessoas circulam à vontade por esse grande espaço, esse grande galpão. Eu vou falando, tá? Enquanto ele continua até acabar. Essa instalação do corpo, o sambaqui de Marta, impossibilitado de dançar, quer resgatar a nossa memória ancestral pré-colonial, propondo uma base de recordações incorporadas pelas gerações que vão formando milhares de camadas de sedimentos em diferentes períodos históricos. Para Marta, é uma tentativa poética de tornar visível as mensagens emitidas pelos sambaquis que foram perdidos no tempo em uma relação com o mundo como campo de forças e não como representação. O trabalho, segundo ela, baseia-se no método ou dialética desenvolvida pelo artista de land art Robert Smithson sobre a relação entre o lugar e o não lugar. O lugar sendo a realidade física, a terra ou o chão dos quais estamos realmente conscientes quando estamos no interior de uma sala ou algo do gênero. E o não lugar sendo uma galeria ou um estúdio para o qual ele transferia o material encontrado no lugar durante o processo de criação de suas obras. Inspirado nessa dialética, a Marta propõe uma viagem ficcional entre o não lugar
o lugar da instalação coreográfica, e o lugar, o espaço de fora, onde encontram-se os sambaquis pesquisados. Neste contexto, o projeto da Marta explora os aspectos monumentais e sagrados através dos vestígios dos sepultamentos que o compõem e a partir do conceito de rastro, segundo ela, a partir do filósofo Levinas, entre outros, para quem o rastro é a ausência de uma presença. Ela coloca ainda, né, que a partir desses rastros, o rastro é aquilo do qual, ou Levinas fala, aquilo do qual, propriamente falando, nunca esteve lá, do qual sempre é passado. Forças que foram soterradas no passado pelos regimes colonial e ditatorial que vivemos e que são hoje absorvidos no sistema capitalista neoliberal mundial. Essas são imagens, então, da Marta durante o processo de criação, ou seja, um processo de imersão nos sambaquis. Isso são imagens feitas pelo fotógrafo Kainan Balagan. Não, obrigada, não é meu. Feitas nos sambaquis, e que a Marta se propõe a fazer uma espécie de imersão física no lugar. Então, ele, a partir dos rastros, a partir da imersão física, e que tem o corpo, cujo objetivo tem a investigação da relação do corpo com o ambiente, trazendo, então, a captação de imagens, a coleta de sons e de vestígios materiais que compõem a obra, né, a experiência, e que relaciona, então, a dança com as artes visuais. De certa forma, a gente pode perceber também que no trabalho dela tem uma certa inspiração da Ana Mendieta, que, se interessa a vocês pesquisarem, né, acho que vai por aí, né? O próximo trabalho, então, sobre a Marta seria isso. É o trabalho que se chama Deslugares. Então, por aí eu faço a minha ligação, né? A Marta propõe uma experiência entre o não lugar e o lugar, né? E a Helena Bastos e o Raul Rachot propõem um deslugar, né? Helena e Raul me convidaram para participar desse trabalho como uma provocadora, ou seja, eu assisti os ensaios e escrevi um texto a partir desses ensaios. Então, esse meu texto começa mais ou menos assim. Estúdio Ruth Rachot, né, que é a mãe do Raul, né, dona do estúdio. Domingo, ensaio de agosto de 2014, Helena e Raul Rachot conversam e, quase sem que se perceba, começam a se mover pelo espaço. Começam apenas caminhando pelo espaço, carregando bastões vermelhos de diferentes tamanhos e espalhando-os pelo chão da sala, uns sobre os outros, como um jogo de varetas. Em algum desses momentos, Raul deita-se de costas sobre o marinhado de bastões, que eu depois vou chamar agora esqueci a palavra, desculpa, já lembro. Enquanto Helena atravessa outros bastões entre os braços e pernas de Raul, criando planos, linhas verticais e oblíquas, formando grafismos tridimensionais. Ato contínuo, Helena preenche o espaço do chão, ao redor dele, e visto de pé, eu vendo de pé, de perto ou de mais longe, porque eu caminhava nesse espaço, a relação entre os objetos e os corpos criam esculturas vivas, que renovam os espaços e os sentidos de quem vê, os meus. Muito bem. Então, uma das primeiras coisas que eu começo a pensar, né, nesse desaparecimento das formas que se transformam com os bastões, os corpos, o espaço, e penso, desaparecer na memória é o primeiro passo para manter-se no presente. Então,
eu percebo que entre as duas obras existe uma provocação no sentido de estabelecer um estado de experiência que, para aquele que vê, é a experiência do presente. Muito bem, mas além dessas formas que se constroem e desconstroem, a movimentação que sugere uma série de associações, cujos atos são sempre em direção à superação dos limites. O corpo, que a partir do século XIX deve ser tomado, corrigido, controlado e vigiado, como se refere Foucault, hoje e aqui ainda busca a sua expansão. Helena Bastos, em entrevista para mim, confirma a influência de Foucault, dizendo que concebeu o trabalho a partir da relação entre dois corpos e a discussão sobre o espaço e controle. Esse debate se baseia no pensamento do Foucault, que diz que o corpo, em qualquer sociedade, está preso no interior dos poderes muito apertados que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. É assim até hoje. Não coma de boca aberta. Se beber, não dirija. Não coloque os cotovelos na mesa. Não fale alto. Não dê risada. Enfim, né? A começar pela relação de rupturas das margens que separam os artistas do público, a ocupação com objetos e corpos pressupõe uma intervenção no espaço em busca de um jogo cinético. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Bem diferente do que se entende tradicionalmente por dança. E por isso de difícil interpretação como manifestação artística. Existe, em ambos os trabalhos, uma certa relação com o movimento, ou falta de movimento, impossibilidade de movimento e coreografia. Mas o esvaziamento de certos traços de representação da dança torna a cena autorreferente, na medida em que os artistas se autorrepresentam ou se autoapresentam e reforçam uma situação de intimidade com o espectador. Ambos os trabalhos negam a ideia de espetáculo, de espetacularidade, e sim de encontro, e reforçam a ideia de um encontro entre artistas, corpos, objetos e espectadores, vídeos e espectadores. A corporeidade, então, torna-se a linguagem em si mesma. A multiplicação de imagens com corpos, objetos, criam uma escritura para todos os sentidos. Por essa razão, o espaço se expande no tempo, afirmando o presente como um tempo que logo já será passado. Muito bem, eu não vou falar tudo que eu tenho aqui, né? E também não quero esgotar, de forma alguma, nem poderia esgotar o tema que eu estou trazendo, né? E a minha proposta é, de certa forma, expandir para uma análise crítica esses dois trabalhos, né? Eu teria algumas coisas mais, mas eu prefiro não expandir muito, né? As minhas considerações, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essa ideia dos deslugares que eu comecei a falar para vocês e que, para mim, já dá, deste ponto de partida, né, do des, pelo menos, o deslugares, esse prefixo des, uma oposição ou negação aos lugares. Também abre um leque de questões relacionadas ao espaço-tempo. O espaço, né, ou lugar, dessa perspectiva, é um ambiente de fricção, em que relações entre os corpos de artistas e objetos são sujeitos aos movimentos que renovam o entorno. Em sentido metafórico, o ambiente desfaz todas as confecções que criam territórios, limites e fronteiras. Os objetos, ao mesmo tempo, obstáculos e ferramentas,
São objetos e obstáculos para fluir no tempo e no espaço. Discutem também a diluição das fronteiras da arte. E a dança, deliberadamente performática, aposta no efêmero das formas, ora inertes, ora móveis, que são vistas e desaparecem sucessivamente. Isso permite com que se sinta na obra, ou nas obras, que tudo está acontecendo agora e que ela está sendo criada neste instante. Então, essa relação com a memória e o presente, para mim, me parece bastante cara nesses dois trabalhos. Vou falar aquilo que eu tinha esquecido, a palavra que eu tinha esquecido. Então, no caso do trabalho da Helena, esses objetos funcionam como catracas, né? Catracas de ônibus, de metrô, que nos sujeitam e condicionam o nosso encaixe em modelos de adequações sociais. Desculpe a minha gagueira. Assim como um poema chinês, passam de ideograma em ideograma, que é isso que eu queria lembrar antes, não lembrava a palavra ideograma. Que, referindo-se a isso, Haroldo de Campos cita François Cheng, um chinês, que os ideogramas impõem-se com o peso da sua presença física, tornando-se os signos presença e não signos utensílio, pela força emblemática e pelo ritmo gestual que se comportam. Então, esses objetos, no trabalho da Helena, esses bastões vermelhos, são potências de coisas sem nome, sem significado, sem utilidade, nada além do que eles apresentam. À medida que o tempo vai agindo no espaço e sobre eles, os bastões produzem alguma coisa com os corpos que configuram as instalações. O ambiente da sala de ensaio é tornado elemento da obra, o piso, as paredes, os outros, a presença de todos, tudo que está ali passa a ser elemento da obra, assim como no trabalho da Marta. No caráter estético e vital da mesma. Tudo reforça o tempo real. Os impedimentos dos corpos, são concretos. Os controles que se impõem aos corpos são lembranças constantes das batalhas para encontrar saídas e para o sujeito manter a sua diferença como contribuição social à política do movimento. E aí, por aí eu vou, né? Então, neste caso desse trabalho, né, a relação com o da Marta se dá por esses lugares, né, em que nós habitamos, no nosso dia a dia. No caso da Helena, um lugar mais urbano, e no caso da Marta, um lugar mais ancestral, pré-colonial, né? Esses bastões, como a Helena, talvez um trabalho muito mais urbano, né? Esses impedimentos, né, que são metafóricos e concretos, né, que nos levam a perceber o nosso corpo não só como uma pele que nos protege, mas como algo que relaciona-se ao que nós pensamos, um modo de agir em relação ao que nós pensamos e como pensamos em arte, né? Então, esses corpos são o que nós pensamos. De algum modo, eles remetem ao que elas pensam, né? E eu só queria mostrar uma última coisinha, mas eu nem vou falar, a gente pode discutir depois, que é um outro trabalho da Helena, que ela fez na rua, que eu acho que é muito interessante, né? Que é ela trabalha com uma fita crepe e eles vão ocupando os espaços, né, da cidade, da praça. Isso é feito no Largo da Batata, e que eu acho que é muito interessante para pensarmos essa relação da cidade, né, com essas fronteiras, esses impedimentos, esses aprisionamentos, essas limitações aos nossos corpos. Eu acho que podíamos ficar por aí, né? E se quisermos discutir mais, eu tenho mais material para a gente falar, tá bom? Obrigada, muito obrigada.